Essa é a fortaleza de Tapirandu, onde temos a Praia do Forte, mais conhecida como a Praia Escondida.
até a Praia do Forte. Acabei visualizando ali uma cobra de duas cabeças ali. Indo assistir o pôr do sol no caminho do Mirante, em Morro de São Paulo.
em Morro de São Paulo, ó. Noite. Vamos curtir a noite do Morro de São Paulo. Aqui é a passarela onde o povo sobe quando chega. A igreja. Vamos? É muito agitado, muita gente. Isso aí, Morro de São Paulo, aqui ó, da hora pra cima, da hora aqui. Avenida Tapioca, olha os veículos aqui ó. Aqui também as feirinhas dos hippies. Artesanal. Bocada da tiazinha.
R$20 a bola. Morro de São Paulo, temos, ó, lances aí a partir de R$30. É só casar já.